Então tá, né? 16/3, nossa primeira aula online aqui. A aula vai estar sendo gravada, né? Para a gente poder disponibilizar para aqueles colegas que não puderam estar assistindo aqui hoje online. Jaine levantou a mão, querendo ou sem querer, pode perguntar. Ramon, é porque Sim. tem alguns alunos que estão no grupo lá do EJA que falou que não está conseguindo entrar, não. Se tem alguma outra forma de entrar. Pera aí que eu vou pegar o link aqui para você. Eu vou colocar o link aqui no chat aqui de conversa, ó, copia lá, ó, e manda direto para eles lá no grupo que eles estão lá, esse link aí, vê se eles entram lá. Vamos lá, Fê, copia aí e manda. Ok. Vamos ver aí. Será que vocês estão entrando em algum link de outra aula? Será que está entrando no link de uma outra aula? Será? Vamos ver, manda lá para ver. Mandou? Conseguiu mandar, Jaine? Eu mandei lá, Ramon. Agora eu não sei se. Eu acho que ela não conseguiu entrar nem na de Benjamin e nem na sua. Deve Agora eu vou ver se ela ser, consegue entrar lá. deve ser o Google Meet da pessoa, né? Mas vamos lá, se a Deu? pessoa, se a pessoa entrar aqui, a gente aceita aqui. Então, como eu estava falando, gente, ó, eu vou compartilhar para vocês como é que eu, professor Ramon, junto com outros colegas, a gente pensou em fazer, e aí eu espero que os outros que possam achar essa aula depois possam verificar. Eu vou compartilhar aqui com vocês, ó. Tá aparecendo a tela verde aí para vocês? Tá. Tá, muito Apareceu. bem. Então, veja bem, se vocês se recordarem, nós tínhamos 4 aulas de biologia no ano passado, não era assim? Quando era Sim. presencial? Então, nós vamos continuar tendo as mesmas 4 aulas. Só que não serão 4 aulas online, ao vivo, porque às vezes nem todo mundo tem algum tempo por conta disso, às vezes a internet pode acabar e por aí vai. O que eu pretendo fazer é, na semana, a gente ter apenas um único encontro desse ao vivo, no máximo, no máximo, no máximo 2, tá? Mas a ideia é ter apenas um, tudo bem? Essa semana nós teremos 2, por quê? Para essa aula, eu tinha programado o seguinte, vocês devem ter visto os professores falando lá, aula síncrona, aula assíncrona. Vocês sabem o que significa esses nomes que o pessoal estava falando? Sabem? Fala comigo. Não. Não. Então, olha bem, Jackson, quando a gente fala uma aula síncrona, é uma aula ao vivo que é a que eu estou tendo com você aqui agora. A gente está meio que em sintonia no mesmo tempo, conversando, explicando as coisas para vocês, tá? O que acontece é que, infelizmente, nem todos os colegas vão ter uma internet estável, igual vocês que estão aqui agora estão tendo essa internet estável. Né? Tem colega que não tem. Então, para aqueles que só podem acessar a internet no trabalho, em algum lugar assim, nós vamos, toda a aula que eu for dar ao vivo para vocês, eu vou gravar essa aula e colocar no YouTube. Então, por exemplo, se vocês quiserem depois rever uma aula novamente, seja minha, seja de qualquer professor, certo? Nós vamos deixar essa aula gravada para vocês poderem assistir. Eu peço que vocês assistam a aula online que puder, galerinha. Por quê? Porque aí vocês vão poder tirar dúvidas, não é verdade? Vai ser tranquilo vocês poderem tirar dúvidas em relação a isso. Então, o que eu fiz aqui para vocês verem no planejamento? Ó, hoje, cada semana, né, no caso, a gente tem 4 encontros, né, de 50 minutos. De 40 para 50 minutos, não. Nossa aula à noite é 40 minutos, né? Então, são 4 encontros de 40 minutos, né? Então, seriam 4 aulas.
Eu vou até alterar isso aqui, ó. Uma aula, então eu daria uma aula de 40 minutos, explicando para vocês, 45 minutos, na realidade. Dando a aula, explicando os conteúdos, tudo belezinha. Na outra aula, eu vou passar para vocês o quê? Uma leitura individual, a questão de utilizar o livro didático. Se eu não estou enganado, eu entreguei para vocês o livro da primeira série, não foi isso? Fala comigo, vocês não estão no livro do primeiro ano, que é esse aqui, ó. Quer ver, ó? Essa capa aqui, ó. Deixa eu abrir aqui para vocês verem. Não é esse livro que vocês têm aí de biologia, na casa de vocês? Ainda tem ou esse livro não existe mais? Sim. Tem esse, né? Então, pronto. A gente vai utilizar. Nessa semana eu tinha planejado que eu utilizasse ele, e nós vamos utilizar um pouco também. Só que aí vocês viram que ontem a diretora Ana falou para nós que será disponibilizado para vocês um livro de um caderno de aprendizagem. Não foi isso que falou que ia disponibilizar para vocês? Então, esse caderno de apoio de aprendizagem, eu posso mandar pelo WhatsApp para vocês, aí eu mando para a Jaine e ela compartilha com os outros, porque vocês podem utilizar só aqui no celular, olhando, quando fazendo atividade, ou, pelo que eu entendi, que ficou lá, a escola vai imprimir e disponibilizar isso para vocês, correto? Então, ó, nesse caderno aqui, vai ter a disciplina de Química, de Física e de Biologia, tá? Biologia é lá na página 66. Então, a gente vai começar com algumas trilhas de aprendizado. Então, numa aula, eu vou explicar alguma coisa para vocês dessas trilhas, certo? E depois eu vou deixar para vocês algumas atividades para serem feitas, ou utilizando o livro didático, ou utilizando o caderno de aprendizagem. Compreendido isso? Sim. Né? Tranquilo isso? Então, a gente faria isso. Então, vamos supor que nessa aula minha, que estava com esse tipo de planejamento hoje, eu iria dar uma aula para vocês. O tema da minha aula hoje seria uma aula diagnóstica, com algumas perguntas relacionadas à questão do aprendizado de vocês, de algumas questões que nós fizemos ano passado. Só que, por exemplo, aqui, ó, eu tenho 5 coleguinhas aqui, ó, 5 pessoas tem aqui na aula aqui. O que eu ia fazer? Eu ia colocar um link aqui de um formulário, de alguma coisa, e vocês iriam responder isso para mim, para eu poder ver. Mas eu vou disponibilizar esse link, e aí eu vou pedir, por exemplo, que a colega Jaine, ou da outra sala, quem é da outra sala, Jaine, falar nisso? Você é da turma A, né? Eu sou. Da turma B, a Lídia, eu acho que não está na aula, não. Quem Só é que a ela turma tá B? no grupo, eu até mandei ela lá. Quem é da turma B? Não sei se é Gabriela, eu acho que é. É Gabriela ou Nádia? Eu acho que sim. Era Gabriela, parece que Gabriela era vice-líder, e Josilene, que era a líder. Acho que é um negócio assim mesmo. Pronto. Então, assim, eu vou disponibilizar esse link para vocês mandar para os colegas, que eu acho que quase todo mundo tem WhatsApp, né? Aí entra, responde umas 6 perguntinhas só, para a gente poder ver como é que é, e aí a gente já cumprir esse tema. Então, o que a gente estava discutindo ontem era para vocês não ficarem tão apreensivos. Ó, chegando alguém agora, ó, que beleza. Matheus. Deixa eu ver, eu aceitei, não sei se apareceu. Boa noite, Matheus. Eu aceitei e o cara não apareceu, ó. Deve ser Matheus Novaes. Matheus Novaes, peça para ele entrar de novo aí, porque eu cliquei em aceitar. Ah, apareceu aqui. Boa noite, Matheus. Pode digitar ou falar com a gente? Saiu. Oxi, assustou, foi? Hein, queridos? Então, como eu estou falando aqui, ó. Então,
nessa semana, por exemplo, uma primeira atividade que a gente vai fazer utilizando, que não vai ser uma aula, vai ser uma orientação que eu vou deixar para vocês, é uma leitura do livro, lá da página 67 até a página 74. Compreende? Vou deixar uma atividade dessa para vocês. Então, assim, toda aula eu venho, explico um pouco para vocês, deixo gravado, aí eu deixo algumas orientações. Eu já vou fazer isso hoje, tá? Deixar algumas orientações. Só que aí eu preciso saber... Ó, Juraci entrando. Juraci está entrando na aula. Deixa eu ver se entrou. Está meio estranho esse Google Meet hoje, ó, demorando de entrar, mas vamos lá. Vamos ver se ele aparece aí. Então, gente, como eu estava explicando aqui novamente, ó, eu vou até deixar depois meu celular aqui no canto para poder ficar aceitando as pessoas quando forem entrando. Então, como eu estava explicando aqui para vocês, eu vou explicar um pouco, que corresponde a uma parte da aula, o resto da aula vai ser de atividade offline. O que significa isso? Vai ser atividade que eu não preciso estar perto de vocês, que será apenas o quê? Uma orientação para vocês poderem fazer atividades. Tudo bem? Então, o exemplo dessa semana que nós vamos fazer isso, eu vou deixar mais orientado aqui. Então, a gente vai ter uma aula, depois vocês farão, na realidade, uma leitura do livro tal, está com a página tudo belezinha, depois vocês vão fazer uma síntese, que é um resumo dessa leitura, com pontuação de dúvidas. Pronto. Isso daí nós vamos postar numa sala, lá no Google Sala de Aula, que a gente pode chamar de Google Classroom. Vocês lembram o que é isso? Que alguns professores fizeram isso ano passado? Vocês lembram o que é isso? Sim. Ó, quem não lembrar, eu vou abrir aqui só para vocês poderem ver o que seria esse Google Sala de Aula, galera. Só que pode ser alguém que possa ter alguma dificuldade aqui, ó. Antes, cada professor tinha sua turma. Agora parece que a turma vai ser uma sala de aula para uma turma toda. Parece que vai ser isso, tá? Vamos ver isso ainda. Porque, fazendo assim, os professores podem colocar todas as disciplinas lá, entende? Então, aqui, por exemplo, ó, se a gente observar aqui, eu vou aqui fazer uma turma, e aí tudo que a gente fizer, a gente vai colocar nessa turma. Por exemplo, eu chego aqui e mando fazer um resumo de um livro e responder a atividade e tal. Ah, professor, como é que eu vou chegar isso até você? Pronto. Se for alguma coisa que você pode digitar e colocar o texto no Google Sala de Aula, você vai lá e coloca. Se for alguma coisa que você fez no seu caderno, você pode tirar uma foto e mandar aquela foto daquilo. Vai depender muito de como for essa atividade para ser desenvolvida. Vocês estão compreendendo, galera? Sim. E os demais aí, ok? Vamos dar um oi para mim aí, escrever no chat, alguma coisa assim. Alessandra, Lucileide, Nádia, Jackson. Sim. Sim, né? Engraçado, a Juraci, acho que entrou, a internet dele caiu de novo. Ó. Então, galera, o que acontece? Vocês vão fazer isso, coloca para a gente lá no Google Meet, no Google Sala de Aula, e aí a gente vai estar, né, trocando ideia por lá. Vamos aguardar um pouco essa organização da escola. A princípio, quando eu passar algo para vocês aqui fazerem, vocês deixam guardado, que aí na hora que a gente der o ok para poder fazer, vocês pegam e como é que se diz? Vocês pegam e desenrolam isso depois e postam quando for necessário, tá? Então, por exemplo, nessa primeira aula de hoje, seria 20 e poucos minutos ou 40 minutos de uma aula online, onde eu faria o quiz de biologia e corrigir algumas questões de algumas provas que a gente mandou ano passado, daqueles cadernos de aprendizagem, que eu vou fazer isso, tá? Essa semana. Eu ia fazer isso hoje, mas eu imaginei que não teria muito aluno, eu imaginei que a gente teria alguma dificuldade nesse sentido, então eu optei para a gente ter mais esse bate-papo aqui, né? Para eu poder passar esses informes para vocês, tá? Então, isso seria numa aula. Na outra aula, ainda seria lá o estudo do capítulo, que a gente vai sempre jogar isso um pouquinho para frente, né? Lá para quinta-feira a gente desenrola isso aqui a gente desenrola de novo, a gente tem um novo encontro. Então, pronto, seria a primeira semana. Na segunda semana, seria a mesma pegada. A gente ia ter uma aula discutindo sobre um assunto,
ou utilizando o livro, ou utilizando o caderno de aprendizagem, e por aí vai, tá? No livro, nós vamos trabalhar um pouco o livro, e nós vamos também trabalhar um pouco o caderno de aprendizagem. 1 ou 2 capítulos, nós vamos utilizar bem o livro, e depois a gente vai para a questão do caderno de aprendizagem. Então, eu peço que vocês comuniquem os colegas, na hora que esses cadernos estiverem disponíveis, já ir buscar na escola, tá? Já ir buscar na escola. Isso aí é fato, tá? Já ir buscar lá, para que a gente, quando passar uma atividade, fique fácil para vocês. Tudo bem? Então, veja só. Voltando aqui novamente, aqui, opa, nesse documento aqui, que seriam essas orientações. Toda orientação dessa, eu vou escrever em um PDFzinho, as orientações da atividade, e aí eu vou dar um jeito de postar lá no grupo do noturno, ou para não virar tão complicado assim, vai ser postado também no Google Sala de Aula, e eu também posso passar, por exemplo, para a líder, para que ela possa distribuir nos grupos para os colegas poderem fazer, tá? Tem gente que pode estar na dúvida, e perguntaram isso ontem, como é que o professor ele vai avaliar a gente? Como é que vai ser a devolutiva disso? Pode ter essa dúvida com vocês. Vocês vão fazer isso, meus queridos, justamente devolvendo as atividades no Google Sala de Aula ou mandando para mim de alguma forma. É a maneira que nós vamos ter para estar avaliando vocês devagarzinho, de maneira bem organizada, tá? É assim que nós vamos fazer, ok? Frequência da aula. Poxa, eu não vou fazer a chamada, mas eu acho que é importante. Vocês, toda a aula, que puder, estar aqui presente assistindo a aula. Porque a oportunidade, por exemplo, de alguém fazer uma pergunta. Igual eu gosto, por exemplo, quando vocês puderem, eu gosto que a câmera fique ligada. Por exemplo, o Silêncio está com a câmera ligada. Para mim é importante que eu estou vendo, estou lembrando quem é a aluna, porque às vezes a gente esquece do rosto de algumas pessoas. E às vezes a gente fica dando aula, um bocado de bolinha com a letra. Tem gente que às vezes bota até apelido nesses negócios, eu nem sei quem é, tá? Mas eu não quero que isso seja obrigatório, tudo bem? Quando vocês se sentirem à vontade, vocês pegam e façam isso, tudo bem? Olha só, na programação dessa aula, acabei cancelando aqui a apresentação, a primeira etapa seria uma aula diagnóstica que eu ia fazer algumas perguntinhas de biologia, iria corrigir algumas questões lá, ou do SAB, ou daquele caderno de questão. Vocês lembram que a gente fez uns cadernos com atividades que foi mandado para vocês? Vocês lembram disso? Sim. Então, a ideia nossa é a gente fazer a correção disso, né? Mas, assim, eu não vou fazer isso hoje, tudo bem? Minha ideia nessa aula hoje era só passar esses informes, bater esse bate-papo, porque também na hora de gravar a aula, eu não quero que a aula fique grande, que é para na hora que a galera puder assistir, não ter tanta dificuldade assim, tá? Então, veja bem, essa primeira etapa dessa aula de hoje aqui é uma etapa que eu vou disponibilizar depois o link dessas perguntinhas de biologia, e em uma próxima aula a gente pode fazer a correção dessas atividades de maneira tranquila, tá bom? O que é que nós vamos fazer hoje? Para hoje, a gente vai, para ocupar essas 2 aulas que seriam hoje, a gente vai para essa parte aqui do livro didático, no capítulo 6. Eu vou aqui, quem tiver o livro perto na mão aí, abram, se quiser, se puder, ó, página 64, 67 a página, que é esse capítulo aqui, ó, uma visão geral da célula, tá? É um capítulo que vai falar sobre microscópio, é um capítulo que vai falar sobre a descoberta da célula, é um capítulo que vai falar sobre as características das células, tá? Nesse capítulo aqui fala isso. Então, para uma atividade já valendo, uma atividade offline, que é para vocês poderem voltar a ter o hábito de ler coisas da escola e fazerem algo, a primeira etapa de hoje, que eu vou fazer um documentozinho com orientação, eu vou pedir Jair para colocar no grupo das 2 turmas, tá bom? Porque eu não tenho ainda a sala do Google Formulários para colocar lá. Então, minha ferramenta vai ser essa.
Mas quem quiser anotar aí, quem tiver agora na sala ao vivo e quem tiver no canal do YouTube da escola, assistindo aqui essas orientações minhas, a primeira atividade, a primeira orientação que eu vou dar é o seguinte: vocês vão pegar o livro didático de biologia, que é o livro da primeira série, vai abrir no capítulo 6, que é lá na página 67, tá? Na página 67. O título desse capítulo é Uma Visão Geral da Célula. Eu vou voltar e vou explicar sobre esse capítulo também, tá bom? Mas a primeira coisa que vocês farão hoje é dar uma lida nesse capítulo, da página 67 até a página 74, são só 7 páginas, e aí vocês vão fazer um pequeno resumo, né? Pegar o capítulo todo e resumir de cabo a rabo, não. Não, é ler, ver, anotar, ver o que foi que vocês viram de mais interessante nesse capítulo, de mais importante que vocês possam destacar, tudo bem? E também anotar possíveis dúvidas. Porque o que eu vou precisar? Eu vou precisar desse resumo de vocês e dessas possíveis dúvidas, para a partir disso daí eu organizar da melhor maneira possível o nosso próximo encontro. Estão entendendo o que eu estou querendo fazer? Para a gente poder fazer da melhor maneira. Então, assim, a sala de aula, que é o Classroom, né, ele não está ainda liberado com o código, a gente vai ver ainda. Então, eu não vou querer que vocês postem lá. O que eu posso pedir para fazer e aí ver se Jaine concorda? Não vai precisar ser para essa semana, porque na semana que vem eu vou fazer... Na semana que vem, não. Na quinta-feira eu vou retomar esse capítulo e vou fazer aquela primeira etapa, que é corrigir aquelas questões, fazer a atividade diagnóstica. Se até lá o Google Classroom não estiver disponível, que é o Google Sala de Aula, eu queria ver se podia... fazer o resumo ou digitado no papel, ou escrever no caderno, tirar uma foto e mandar, para que isso pudesse chegar até a mim. A gente pode deixar combinado assim. Para vocês que estão aqui me assistindo, agora ao vivo, e para aqueles que vão estar assistindo essa gravação nessa aula depois. Podemos combinar assim, caso o Google Sala de Aula não esteja funcionando? Pode ser, professor? Pode ser? Então, pronto. Pode. Então, ó, para quem está aqui me assistindo agora, ó, livro didático, capítulo 6, da página 67 até a página 74. É para fazer a leitura desse capítulo, fazer um resumo, não é do capítulo inteiro não, gente, é um resumo que eu falo, um resumo de ideias, do que vocês entenderam de mais interessante desse capítulo, e possíveis dúvidas. Os que estão me ouvindo também pelo YouTube da escola, a mesma coisa. E aqueles que não têm acesso nenhum, eu vou fazer uma orientação escrita, Jaine e demais colegas, no papel, e vou pedir Jaine para colocar nos 2 grupos, que inclusive vocês que estão agora me assistindo, né, as orientações, vocês podem também se basear nessa orientação que vai estar escrita. Combinados assim? Combinado. Beleza? Pelo horário, se eu não estou enganado, daqui a 10 minutos vocês já vão ter outra aula, né? Se eu não me engano, que é 8h30, já são 8h20. Então, as nossas aulas, elas nunca serão aulas longas, com muita coisa. Vai ser uma aula que eu vou explicar algumas coisas, vou bater um papo, vou dar algumas orientações e vou fazer um encaminhamento de coisas para vocês poderem fazer. E uma coisa que eu peço para vocês, mandem mensagem para os outros colegas, pede alguém para ir roubar o Wi-Fi do vizinho para assistir uma aula, mas não deixa de assistir a aula quem assim puder, tá bom? E aqueles que não puderem de maneira alguma, fiquem tranquilos, assistirão via YouTube ou estarão com essas orientações escritas. Tudo bem, queridos? Eu vou interromper a gravação aqui agora. Uma boa noite para vocês que estão aqui comigo na sala. E um bom dia, boa tarde ou boa noite para aqueles que estão assistindo no YouTube, que eu não sei que hora que vai estar assistindo. Tudo bem, gente? Boa noite, professor. Boa noite, querida. Boa noite. Tchau, tchau, gente. Obrigado, hein? Muito bom escutar a voz de vocês e rever alguns que eu estou vendo no silêncio aqui. Tá Também. Tá certo. Tchau. Tchau. Já chegou um momento de... Mas senhora não, mãe. Eu sei que você tá querendo.